começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Bom, tudo bem, Davi? Meu parceiro, meu correspondente internacional diretamente da Europa. Eu sei que aí deve estar um frio danado e aqui no Rio de Janeiro está um calor escaldante. Eu estou suando aqui, estou no ar-condicionado, mas não paro de suar. Está muito quente no Rio de Janeiro. Bem-vindo, Davi. É isso, estamos juntos aqui, estamos juntos e confinados, né? Aqui continua confinamento, ontem teve aí, aliás, acho que foi até hoje de manhã, aí, novas medidas restritivas, então é isso, a gente não pode se mexer muito, mas podemos pensar, então esse programa, vamos desconfinar o pensamento aqui com a Kátia, convidada de garbo, elegância, que você que nos assiste, você exige aqui convidados com muito conteúdo, então já se inscreve no canal, aciona também aqui o sininho das notificações para você não perder nenhum programa. A gente está subindo aí programas de segunda a sexta quase, mas a vida é muito corrida e aí a gente avisa quando a gente sobe programa novo, né, Sandro? Isso aí, às vezes falha um dia ou outro, porque, pô, a gente está em pandemia, né? Às vezes falha. Mas vamos à nossa convidada, seja muito bem-vinda, Kátia Rezende, mineira de BH. Ela falou que não tem muito apreço por muito time, não, mas se ela fosse escolher, ela gosta do Atlético Mineiro. Ela é head de social media da Comu. É assim que fala, Kátia? É assim que fala. Então, ótimo. Tem 2 bacharelados, jornalismo e literatura de língua inglesa, 2 pós, imagens e culturas midiáticas e comunicação empresarial transmídia, com mais de 16 anos de experiência em comunicação corporativa, dedicou os últimos 10 anos a projetos digitais em clientes como CNH Industrial, Verde Campo, Petrobras, Grupo Nima, se eu não me engano, CNI, Hermes, Pardini, Fundação Renova, Arena MRV, entre outros. Foi líder de redes sociais da Samarco durante a crise do rompimento em Mariana. Olha que assunto interessante aí, Davi. Pô, temos aí... Mariana é um assunto polêmico aqui, né? É um assunto bem delicado. Bom, vamos lá. Você já fez o nosso momento YouTube, então seja muito bem-vinda mais uma vez, Kátia, e eu vou deixar o nosso correspondente internacional começar a nossa resenha de hoje. Davi, contigo. Ô Mariana, pegar um assunto aqui do momento, que é o seguinte, você é a pessoa aqui para a gente conversar sobre redes sociais, só que a gente está vivendo num momento assim que a gente precisa compartilhar muito conteúdo, né? Então começa aquela coisa de quantos posts a gente faz no dia e que aí já ninguém sabe o número certo e aí a gente começa a produzir quantidade. Só que quando a gente vai começando a produzir quantidade, a gente vai acabando se expondo, né? Se expondo cada vez mais. E nessa de se expor cada vez mais, as redes sociais começaram a cortar muita gente, começaram a fazer censura. Então, assim... qual é o conselho ou qual é o direcionamento que você pode dar, porque o algoritmo inventou agora o lance de censura. O que você pode dizer para a gente? A gente se expõe politicamente, não se expõe politicamente, depende de que lado, enfim, como é que a gente se equilibra nessa corda bamba aí? Pô, para a primeira pergunta foi leve essa, começamos leve, bem leve. Primeiro, deixa eu falar oi, gente, obrigada pelo convite. Eu não falei oi. Pedi desculpa que o cachorro saiu latindo aqui desesperado. Normal. Com a campainha, normal. É a vida do confinamento. Adorei os juntos e confinados, acho que eu vou usar a hashtag. Obrigada. Hashtag juntos e confinados. A pergunta ela tem várias camadas, né? A primeira camada é a que a gente está vivendo, a infoxication. É que a gente realmente tem lidado com um volume muito grande de conteúdos. Aí você usou um verbo, e aí vocês têm que lembrar que eu fiz letras, tá, gente? Então, para mim, palavra é poder. Você usou um verbo muito interessante, que é o precisa. Será que precisa? Será que a gente precisa mesmo se expor tanto? Então, às vezes, o precisa não está tão correto. A gente deve ou não deve? Tem uma questão ética e até assim, de privacidade mesmo. Será que faz sentido a gente se expor tanto? E a gente está vendo aí um boom de produtores de conteúdo ou criadores de conteúdo em que as pessoas elas querem ser influenciadores. Elas entram no YouTube porque elas querem ser influencers, porque elas querem ganhar mimos recebidos. Então, existe toda uma nova economia
que não é tão mais nova, né, gente? Eu trabalho com influenciadores desde 2006, se eu não me engano. Então, essa história de isso é novo, isso não é tão novo. A gente já tem uns 10 bons anos sabendo como é que eu trabalho com influenciador, como que eu trabalho com criador de conteúdo. E aí, os criadores de conteúdo, eles descobriram que nós, que trabalhamos com marketing digital, já sabemos há muito tempo. A rede social, ela não está ali para você. A rede social, ela está ali para ela. E você tem que aceitar isso. Ela é um negócio. Então, ela te usou, criador de conteúdo. Então, o Facebook, o Instagram, o YouTube, ela tem uma notícia ruim para você. Ela está te usando. Você está usando o criador de conteúdo para ter audiência e para ter dinheiro. Porque é um negócio, é isso que faz a rede social. Só que nós que trabalhamos com comunicação empresarial, nós que trabalhamos com páginas de empresas, nós já sabemos disso, porque nós somos os anunciantes. Nós também fomos usados pela rede social para criar as grandes comunidades. Então, quando você fala, o social, ele limita o seu alcance, porque ele quer que você invista. Dinheiro, né, para você aumentar o alcance. Isso está acontecendo com o criador de conteúdo agora também. A questão política, eu não tenho muita certeza se é censura do Twitter a palavra correta, porque o Twitter, assim como uma Vale, assim como uma CNH, é uma empresa, e ele tem stakeholders, ele tem que prestar contas sobre as suas atividades para o seu board de diretores. Então, quando você fala assim, está censurando politicamente, ou está só tomando uma decisão de negócio de não permitir que determinados temas, opiniões e até pessoas falem de coisas que vão de encontro à sua política. Lembre-se, a rede social, ela não é serviço público, ela é uma empresa. Então, toma cuidado com a história de censura, porque não é censura, é uma empresa, tá bom? Não sei se eu respondi todas as camadas. Não, isso é polêmico a beça, essa resposta, porque aí se você pegar como a gente está muito polarizado, né, e o pessoal está muito sensível com relação não só à política brasileira, mas à política mundial, e agora a gente está tendo essa passada de bastão do Trump para o Biden. Do Trump para o Biden. Eu não sei se esse programa vai ao ar, provavelmente já deve ter passado o bastão, né? Mas, enfim, o pessoal está muito sensível. E o que você nota bastante é que as reclamações, aí por isso que eu até entendo o termo censura do Davi, é que as reclamações vieram porque, de um lado, né, no caso, um lado que foi travado, e aqui no Brasil tem acontecido muito isso, que o lado geralmente isso independente de viés político de cada um aqui, tá, gente? Um lado que eu digo, um lado mais a favor, por exemplo, do presidente Bolsonaro, tem sido mais perseguido por algumas empresas do que a esquerda, propriamente dito. Então, assim, o equilíbrio nessa balança dessas empresas, eu acho que também não está muito bem equilibrado, não. Eu acho que se for para colocar, tipo, olha, não pode isso, então vale para todo mundo. Entendeu? Não vale discurso de ódio, seja lá qual for. Então, não vale para a esquerda, para a direita, para o centro, para extrema para um lado, extrema para o outro, não vale para ninguém. O problema é que essa regra está valendo só para um lado, que eu tenho visto também bastante isso, e está sendo o tal do ódio do bem, né? Está sendo... É excelente isso, porque a gente não tem que cobrar não censura, a gente tem que cobrar coerência. Isso, equilíbrio, coerência. Que em 2010, 2011... não tem nada a ver com a política brasileira, não vou trazer um exemplo da política brasileira, mas gangues mexicanas estavam transmitindo no Facebook decapitação de pessoas. Verdade. E o Talibã, exatamente. E aí as pessoas elas criticaram o Facebook, porque o Facebook não removeu esse conteúdo. Então, o que a gente tem que cobrar do Facebook, do Twitter, do YouTube, é coerência. Isso. E não necessariamente você tem que escolher um lado ou você tem que ser imparcial, porque, gente, sou jornalista, sou formada em jornalismo, não existe imparcialidade. Tá? Então, assim, até se você pegar uma Folha de São Paulo no estado de São Paulo, você sabe que ele tem ali
uma decisão editorial de cobrir de determinada maneira determinados assuntos. Então, existe, sim, interesses políticos, ideológicos, partidários, não importa, mas existe. E aí você cobrar da rede social uma imparcialidade, esquecendo que ela, na verdade, é uma empresa, eu acho, no mínimo, ingenuidade. O que eu cobro é coerência. Porque, sim, eu quero que censure o Trump, mas que também censure o Talibã. Exatamente. Não, e você fala uma coisa que eu falo muito aqui quando o assunto é esse, que eu também sou jornalista e também falo muito isso. Eu acho que imparcialidade não existe. O que dá para tentar é ser um pouco mais isento, né? Eu sou flamenguista. Não é o fato que meu time joga mal que eu vou elogiar se você está vendo que ele está jogando mal, né? Então, tentar uma isenção, que eu acho que é isso sim, o jornalismo está mais carente, principalmente aqui no Brasil, e porque parcial todos somos, não adianta. A gente sabe que as editorias são também, são empresas, como você mesmo falou. Concordo 100% com você. Agora, podia exercitar um pouco mais essa isenção, né? A isenção está... O próprio termo censura, ele é qualificado quando você tenta polir a informação pública, né? E hoje o lugar onde a discussão pública acontece é na rede social, porque na televisão você vai ouvir simplesmente. Você pode concordar ou não concordar, você joga o controle remoto para o alto, mas você não tem ali uma voz, né? O lugar onde a gente tem uma voz ativa é na rede social. A partir do momento que ela corta só para um lado, também ninguém pode ser ingênuo de achar que ela não tem seus interesses, tudo bem. Mas existe um contrato, né, que é o termo de uso. E o termo de uso precisa valer para se você é pró ou contra uma causa. Termo de uso é sagrado. Termo de uso de rede social e leis de país, ela precisa ser sagrada. A partir do momento que se afere o próprio termo de uso, aí a gente já tem um fator complicador. E foi exatamente por esse motivo que o Mark Zuckerberg, por tantos anos, se recusou a fazer qualquer tipo de censura. E é exatamente por esse motivo. O termo de uso existe e ele tem que ser aplicado, assim como a legislação, para todos. E a questão do Trump é o Twitter, não é o Facebook, mas aí depois o Facebook entrou nessa história, né, de vamos banir ele também. O Trump ele já entrou no aspecto de... Ele foi acusado, aí eu já não vou entrar em se está certo ou está errado, mas ele foi acusado pelos republicanos, pelos democratas e pela imprensa de incitar a violência, de destruir a democracia. Então, no caso, ele está realmente infringindo a legislação. E por esse motivo ele foi censurado. Não estou aqui para defender ele, nem... Não, sim, não, estamos... Não, aqui é uma resenha. Também quem quiser defender, pode defender, mas a gente... tenta o equilíbrio, né? Buscar sempre o equilíbrio, que é legal. Os extremos são muito complicados. Eu sempre achei qualquer lado extremo é complicado, então não sou muito a favor, não. Mas, enfim, a gente estava conversando também. Aliás, a gente estava fazendo um papo muito bom em off antes de começarmos o programa, mas eu queria falar sobre o papel, né, do social media hoje, como nunca foi tão importante, né? Porque em tempos de pandemia, como é que se tornou, né, há um tempo atrás, não que ele não fosse importante, mas há um tempo atrás ele não tinha, digamos assim, tanto, digamos, me fugiu a palavra agora, mas não tinha tanto, não seria brilho, mas seria... Relevância, talvez. Oi? Não, relevância, mas ele não era tão paparicado como hoje é, né? Porque, as pessoas, houve uma convergência digital, né? As lojas físicas tiveram que se virar para ir para o digital. O mundo foi para o digital e o papel do social media ficou 10 vezes mais importante do que era, de fato. Já era importante, agora ficou imprescindível, digamos assim. Como é que você vê o mercado hoje com pandemia? Você tem essa leitura ou a tua leitura é diferente? Eu queria ser paparicada. Mas pode... Eu não estou sendo Vamos te paparicada, paparicar aqui no programa inteiro hoje, pode ter certeza. Vamos te paparicar muito. Então, eu trabalho com redes sociais, eu trabalho como analista de redes sociais desde 2009. Então, é realmente enxergar uma evolução de uma profissão, tá?
Quando você fala social media, eu detesto o termo social media, já falei isso várias vezes. Você não tinha falado para a gente, você não tinha falado para a gente. Não falo mais desse termo, vamos lá. Não, é porque esse é um termo muito aberto. Social media pode se referir à mídia social, então a gente está falando de um ecossistema de sites de redes sociais. Social media pode também ser um departamento dentro de uma agência ou de uma empresa, e social media pode ser o profissional que faz a gestão de redes sociais. E aí, quando você fala do profissional, eu sou contra a ideia de ter um analista de redes sociais que consiga fazer tudo. Por quê? Aí eu vou contar para vocês que eu odeio o Zuckerberg. Por que eu odeio o Zuckerberg? Porque o cara foi inventando cada vez mais penduricalho naquelas redes sociais dele, tanto no Instagram quanto no Facebook e no WhatsApp, que no final você não consegue ter controle de tudo. Então, eu sou uma das pessoas que mais defendo a criação de uma estrutura de departamento de redes sociais em que você tem a pessoa que faz o conteúdo, que é muito focado em criação de mensagem, que é muito publicitário, que entende texto, que entende imagem, que entende audiovisual, mas você também tem uma pessoa que faz o que a gente chama de back office, que é o comunidades virtuais. Ele é a pessoa que monitora a rede social, ele é a pessoa que responde na rede social, porque solicitar para um ser humaninho fazer essas duas coisas é querer matar o ser humaninho. Então, quando você falou paparicado, eu falei assim, mais ou menos. Infelizmente, existe ainda um entendimento de muitas empresas de que fazer redes sociais, fazer social media, é você ter um social media. E não é bem assim. Eu, por exemplo, no meu time, eu tenho uma pessoa que é especialista em influenciadores, eu tenho uma pessoa que é especialista em saque, eu tenho uma pessoa que é especialista em social listening, que é fora dos canais proprietários, que faz um trabalho de reputação, que faz gestão de crise, e eu tenho pessoas que são responsáveis por conteúdo e criação. Então, não é só um analista de redes sociais, você tem que pensar num ecossistema, porque o Zuckerberg fez favor de colocar penduricalho. Gente, o Instagram era foto, hoje o Instagram é foto, IGTV, Reels, Guides e Stories. Impressionante. Assim, se pode complicar, por que simplificar, né? O Zuckerberg resolveu complicar bastante, né? Eu vou falar até minha vida também, porque a gente tem uma agência de comunicação e marketing há 22 anos, e a gente também sofre isso. Entendeu? Ele também não foi legal com a gente, não, viu? Não foi nada legal com a gente, então eu entendo bem o que você está falando. Você prefere, então, em vez de chamar de head de social media, você prefere o quê? Head analista? Eu sou head, né? Eu sou gerente de conteúdo e comunidades virtuais. Boa! Pronto, vamos mudar. No mercado, a gente é social media, porque fica mais fácil vender. É verdade. Fala, Davi. Não, assim, eu estou acompanhando aqui o que vocês estão falando, assim, isso é muito da evolução da própria profissão, né? Porque o Zuckerberg ele complicou, mas ao mesmo tempo que complicou, ele também evoluiu a própria profissão, porque assim, se você pegasse alguns anos atrás, quem que ia cuidar do Facebook, né? De uma empresa? Eu tenho um sobrinho aí que, pô, é maravilhoso ele. Estagiário, é verdade. O estagiário do sobrinho, do amigo, do não sei o quê. A gente chegou um momento que a empresa falou o seguinte, caramba, mas peraí, o estagiário do sobrinho do amigo, ele é o cara que está se comunicando com o meu cliente. Ele é a primeira camada. Assim, como é que é isso? E aí você começa a fazer impulsionamentos, você começa a criar conteúdos e você precisa criar gente para isso, né? Você precisa capacitar gente para isso. Porque se você está falando com o seu cliente, se você é o contato do seu cliente antes mesmo dele ir para a loja, caraca, olha a relevância disso, né? Olha o dinheiro que estava ficando na mesa, né? Então, Kátia, para onde é que isso vai? Assim, porque o Zuckerberg é meio louco, ele vai complicando esse negócio aí. Para onde é que a gente vai no fim da história? Então, cada vez mais o Facebook demonstra que está interessado em trabalhar com grupos. Isso já faz uns 2 anos que eles estão investindo pesado nos grupos do Facebook. E o WhatsApp é a vedete, a menina dos olhos do Zuc. Então, eu entendo que a gente está caminhando cada vez mais para uma comunicação one-to-one. É uma comunicação de eu, marca, conversar com o Davi e não eu, marca, conversar com pessoas parecidas com o Davi, entendeu? E para o social, isso é, assim, difícil, porque isso quer dizer que todo atendimento que a gente faz, a gente chama de atendimento, mas é todo diálogo
que a gente faz, ele vai precisar ser um diálogo muito mais personalizado, customizado, cheio de inteligência por trás, e não é o estagiário que vai conseguir fazer isso. A gente tem que considerar, talvez, uma melhoria aí do gabarito, da formação, da pessoa que vai fazer esse contato com o seu cliente. Porque um contato mal feito destrói a venda. O cara não quer saber de comprar mais. Olha, você acabou de contribuir e muito para o livro que eu estou lançando sobre atendimento, que é o meu próximo livro. Você acabou de falar uma frase sensacional, se você permitiu, até dou crédito para você, porque é sensacional, eu falo muito isso. O primeiro contato, se não for bem feito, estraga tudo. Não adianta você ter uma equipe de criação sensacional, você ter um back-office sensacional, se você, aquele primeiro contato, não causar uma impressão boa. Entendeu? Não adianta. Eu até estou até pensando no título do livro, que eu ia lançar agora esse ano, né, durante 2020, na verdade, ano passado, eu ia lançar, a gente estava um livro fechadinho para lançar para o Natal. Né? Só que aí eu fui fazer a gente não pode reler livro depois que ele está pronto, gente. Eu já aprendi isso desde a época do mestrado e tal. Por nada isso. Cada vez que você relê, você quer mudar, não tem jeito. Entendeu? Na hora que você fecha o projeto, manda para o editor. Escreve o segundo, o terceiro, mas não dá para ficar relendo, não. Pois é, aí eu fui reler. Mas ainda bem, dessa vez, ainda bem que eu reli, porque na hora que eu fui reler, fazendo não é uma revisão, fui reler para dar uma olhada e tal. Ou seja, o que estava faltando? Estava faltando exatamente esse atendimento que 2020 teve essa convergência, tanto que esse atendimento digital. Né, que o pessoal está querendo humanizar, a discussão de humanizar mais o atendimento e tal. Então, quer dizer, essa discussão do atendimento digital dá um capítulo, entendeu? Mas, ou até mas dois. Você escreveu o livro quando? Antes da pandemia, né? Foi antes e eu terminei logo no início. Não é você que precisa reler o seu livro. O mundo é que releu a si mesmo. Pois é, mas aí quando eu fui reler o meu livro, eu achei ele... Faltou informação, porque aí já não estava tão atualizado, porque se eu estou falando de atendimento, eu não posso não contemplar o atendimento digital, gente. Pelo amor de Deus, é um capítulo Aliás, sério. foi a principal crise que aconteceu em todos os meus clientes em 2020, foi exatamente por causa de serviço de atendimento ao consumidor mal feito nas redes sociais. Porque você coloca lá um grupo de pessoas que tem um script, o script ele não funciona para todas as situações, e as pessoas elas têm pouco jogo de cintura. Então, a gente teve vários problemas disso com os nossos clientes, porque saque não é de agência, saque é da empresa, porque você precisa ter integração de informação. E aí a Kátia, como usuária, quando vai reclamar, que eu acabei de receber uma coisa da Renner, quando eu vou reclamar da Renner lá na rede social, eu quero que eles resolvam um problema da Kátia. Eu não quero que eles falem para mim, por favor, manda por inbox, vem conversar comigo, não sei o quê, e fingir que vai resolver o problema. Então, é o maior problema hoje é atendimento. Verdade. Aliás, que fique bem claro, eu vou repetir o que você falou, saque não é da agência, gente, pelo amor de Deus. O pessoal confunde muito, né? Liga para a agência, né? O pessoal já... Quando liga para um saque, eles já não estão de bom humor. Ainda liga para a agência, pelo amor de Deus, não liguem para a agência. Liga para o saque, que vai... Se Deus quiser, vai resolver seu problema. Não ligue para a agência, porque o que a gente recebe também de reclamações não está no gibi. E não é... A gente não somos... Não é a nossa praia. A gente, até uma época, aí, quando atendemos uma grande empresa aí, de eletrodomésticos, bem grande até, a gente tentou fazer um saque, um departamento só para eles, entendeu? E a gente até fez. Mas, cara, foi tanta confusão que a gente devolveu o saque para ele. Porque é muito, muito grande. É outra pegada, é outra pegada. É outra pegada, mas foi uma tentativa que a gente valeu como experiência. Entendeu? Aliás, uma experiência traumatizante. De passagem. É verdade. Ô, Davi, você ia falar uma coisa, eu interrompi? Não é falar não, mas olha só, vocês estão falando de saque, né? Que, assim, a pessoa está de mau humor, a gente está num momento, né, momento de crise, né? Que as empresas precisam saber como lidar com a crise, os influenciadores, às vezes, botam a própria empresa em crise, e parece que saber lidar com crises é o
o novo skill, né, para essa área digital. Porque na área digital a gente pode falar mais alto, a gente pode jogar a nossa mensagem para mais longe, e a gente precisa fazer isso muito... de novo, né, o verbo precisa, né? A gente acaba fazendo isso muito rápido. Mas, Kátia, você teve uma experiência de lidar com crise que acho que assim, poucas pessoas no mundo tiveram isso, né? Que assim, você teve que ter ali muita sensibilidade, tato, para lidar com uma coisa que a gente estava falando de vidas, né? E hoje a gente está lidando com isso novamente, né? Numa outra escala, numa outra proporção, mas você tem essa experiência, né? Mas Mariana que você está falando, né? Exato, desculpa, eu não falei, né, da tragédia de Mariana. Assim, o que você aprendeu com Mariana que a gente pode transportar para tempos de Covid? Tudo. Eu aprendi tudo com a Mariana, inclusive como uma coisa pessoal mesmo, de que eu tive depressão com a situação da rompimento da barragem de Fundão. Depois de 6 meses trabalhando com a crise, eu tive que me afastar para poder, talvez, pensar se eu queria continuar trabalhando com redes sociais. Porque quando eu entrei, a coisa que me fez andar, que me fez trabalhar, foi pensar que eu não estou aqui para defender ninguém, eu estou aqui para ajudar pessoas a se informarem melhor. E não sei se vocês se lembram, foi 2015, foi muito antes de Trump, de novo sendo citado, citar fake news. Não existia esse termo na época. E um dos maiores problemas que nós tivemos em Samarco foi fake news. Não parece, mas foi, do tipo, tinha mercúrio na água, ou coisas muito piores, como eu preciso que você me dê dinheiro para você receber o dinheiro, a indenização da Samarco, gente dando golpe no outro, sabe? Esse tipo de coisa vai afetando a nossa fé na humanidade. E quando você vem para um mundo de pandemia, no mundo de crise, é você ter valor, é você saber qual é o seu objetivo. E o seu objetivo não é enriquecer. Eu falo, meu objetivo nunca foi enriquecer. Desde essa marca não é enriquecer. Porque se eu quisesse ficar rica, eu teria subido na carreira só usando o meu currículo de Samarco. Mas eu nunca quis isso. Eu sempre quis ajudar pessoas. Porque aquilo mexeu tanto no meu nível pessoal de entender que do outro lado existem outros seres humanos e esse outro ser humano precisa de ajuda para poder se informar. E é uma coisa tão básica, informação, e informação correta. E não é, assim, babaquice minha, não, sério, é verdade. Isso é que me move hoje. Eu só voltei a trabalhar com redes sociais pós-Samarco porque eu acredito que eu tenho papel ativo e missão de permitir que o outro tenha a informação correta e não seja enganado. E aí, no momento de pandemia, é isso que a gente mais vê, né? É fake news em relação à ciência, à saúde. E eu tenho muita sorte, porque hoje eu atendo 2 clientes que são grandes combatedores, eles estão combatendo as fake news de ciência e saúde, que é laboratório e é plano de saúde. Então, eu tenho a possibilidade de permitir que a informação chegue corretamente nas pessoas. Então, para mim, mudou no sentido muito pessoal, sabe? E eu acho que mudou até a forma que eu vejo o que eu faço. Falei muito bonito, quase chorei aqui. Não, mas foi sensacional. Você trabalhava para a Samarco mesmo. Davi, seu áudio caiu. Não. Seu áudio caiu. Fala aí. Eu digo, você trabalhava para a Samarco na época? Na época, eu trabalhava numa agência de relações públicas, eu atendia social media. Quando aconteceu o rompimento da barragem de Fundão, eu juro que eu pensei, ainda bem que eu não atendo a Samarco. Eu juro que pensei nisso, porque eu sou de Itabira, tá? É uma cidade mineradora que vocês talvez não conheçam, é onde nasceu a Vale, então eu conhecia a Samarco, eu conhecia a Vale, eu conhecia várias mineradoras, já tinha atendido mineração, não é uma coisa muito fora da caixinha quando você mora em Minas Gerais, e eu recebi a notícia e pensei, ainda bem que eu não atendo a Samarco. 7 dias depois, eu estava no QG da Samarco, porque a nossa agência foi chamada para trabalhar. Só que a gente não assumiu as redes sociais, a gente assumiu a produção do conteúdo. E aí, 1 mês depois, a agência que era responsável pelas redes sociais abandonou o contrato e quem assumiu foi a minha agência, comigo como liderança. E aí eu aprendi tudo que eu sei hoje sobre redes sociais, eu acho que eu aprendi naquele momento, porque eu tive 6 meses para aprender.
E foi muito bom do ponto de vista de técnica, que eu aprendi muita técnica, mas foi muito ruim do ponto de vista de saúde mental. Imagino, deve ter sido uma pancada. Você estava na empresa Davi, mais odiada do mundo. Tá abaixo, estava. Então, você estava na empresa mais odiada do mundo naquele momento. E como você falou, né, no meio de tantas fake news, de pessoas querendo dar golpe de um lado para o outro, você conseguia ter, depois que você assumiu mesmo as redes sociais, você conseguia ter tempo, assim, você conseguia responder as coisas em tempo hábil para meio que desmontar as fake news, ou meio que já surgia outra? Como é que era isso, assim? Como é que era trabalhar na empresa mais odiada do mundo com tanta coisa, assim? Primeiro vou falar do odiado, a empresa mais odiada do mundo. E aí as pessoas, elas mandavam mensagem, comentários na página falando assim, você aí, analista de redes sociais, você está se vendendo para uma empresa. Eita. E eu ficava, Jesus amado. Eita! eu sou filha da Vale, meu pai é engenheiro de Minas, então para mim era muito estranho alguém vir acusar a Samarco, que, gente, na época a Samarco era a melhor mineradora do Brasil, ela ganhou prêmio menos de 6 meses antes do rompimento. Só que eu sei toda essa história e eu sei que a outra pessoa não sabe. E eu ficava assim, Jesus amado, a pessoa me odeia. Isso faz muito mal para a gente mesmo, receber tanto ódio. Acho que é por isso que eu não trabalho em política, porque recebe mais ódio ainda. E a questão das fake news, elas iam surgindo muito nos canais fora, né, que a gente chama de rede pública. E a gente fazia canais proprietários. Então, toda vez que a gente tinha possibilidade de conversar com você, né, tipo, vai Davi, manda mensagem, eu consigo, vai e converso com ele. Aí a gente conseguia, a gente chama isso de inversão de polaridade, tá? E só para ter uma noção, a gente teve uma taxa de inversão de polaridade em 6 meses de 17%. O que significa? Que a cada 100 pessoas, 17 mudavam o seu sentimento e o seu entendimento do que tinha acontecido. Mas a gente estava lidando numa situação muito complicada mesmo. A gente não tinha investigação, não existia uma versão oficial. A Samarco ficou em pânico, ela não sabia responder, as pessoas que trabalhavam na Samarco, elas não sabiam responder o que tinha acontecido, eles estavam respondendo todas as investigações, eles estavam fazendo uma investigação própria e teve um principal problema, que era a falta do lamentamos. Eles nunca lamentaram durante 6 meses. Verdade. Só depois eles lamentaram, eles pediram desculpa e eles se responsabilizaram. E esse foi o principal problema da Samarco hoje, para mim, em retrospecto, é claro. Isso me ensinou, inclusive, a entender a responsabilidade das empresas e como isso é importante na rede social. Pedir desculpa. É verdade. Não, eu não sei o que aconteceu, mas a culpa é minha. Sim. E a velocidade dessa desculpa tem que ser rápido, o tempo de resposta tem que ser rápido, né? Porque as pessoas julgam muito rápido hoje, se propaga de uma maneira que depois fica irreversível. Né? E a rapidez ela tem muito a ver com a autonomia, né? Se você não dá autonomia para as pessoas, para os estagiários... Verdade. Se você não der autonomia para os estagiários, verdade. Não tem como você ter essa rapidez. Tem como, é verdade. Gente, eu vou aqui no nosso momento audiência, que é aquele momento que a gente dá um timezinho aqui no papo, bebe uma água e prestigia você aí do outro lado da telinha, que manda para a gente post, que manda pergunta. A nossa audiência sabe que o programa não é ao vivo, então, geralmente, as perguntas elas vêm ou de programas anteriores ou de curiosidades, ou então memes. O pessoal manda muito meme e tal. Mas o hype da internet continua sendo o fechamento da Ford, o pessoal ainda está reverberando muito sobre isso. Estão falando muito sobre a transição de poder nos Estados Unidos. Tem uma tal de uma teoria da conspiração aí. O pessoal está falando muito aí que, de repente, pode dar confusão, que metade dos militares estão ali para impedir. Uma confusão, até várias teorias. Essa é só uma delas que o pessoal colocou aqui. Teorias da conspiração, várias teorias, inclusive. E aqui eu separei algumas rapidinhas para a gente continuar o papo aqui, não perder muito tempo. Tem uma aqui engraçada que o Marcelo mandou para a gente, que ele diz o seguinte: a Ford pode ir embora, minha preocupação é com a Ambev. Enfim, começamos de laje. Aí tem um aqui mais com viés político, que ele pega o lead da matéria, Ford fecha suas fábricas na Austrália.
após 91 anos no país. Gente, eu não verifiquei se essa informação de fato procede ou não. Aí vem o pessoal embaixo comentando: maldito Bolsonaro, quer afundar a Austrália, por isso que não temos mais canguru na Amazônia, e por aí vai. Ou seja, eu acho que eles devem ter inventado isso aí, eu não apurei, mas, se for verdade, os comentários, eles usaram a matéria para fazer bagunça, né? Para fazer piada. Aqui também tem um que mandou para a gente, dizendo sobre a Patrícia, que ela manda o seguinte: pelo que eu entendi, os casados vão na 4ª fase, com relação, ela bota aqui, veja a ordem de vacinação contra a Covid-19 no Ceará, né? E ela coloca que na primeira fase são os trabalhadores, idosos com mais de 75 anos de idade, indígenas, idosos com mais de 60 anos, mas que vivem em asilos, e por aí vai. Segunda fase são idosos acima de 60 anos. Terceira fase são pessoas com comorbidades. Na 4ª fase, aí que vem a piada. Ela coloca que são profissionais de salvamento, funcionários do sistema público, professores, policiais, e aí ela coloca em destaque pessoas privadas de liberdade. É por isso que ela fala que os casados vão ficar na 4ª fase. Enfim, é mais um. O pessoal gosta de mandar umas piadinhas aqui para a gente. E aqui também tem uma que não se identificou, que manda para a gente aqui o seguinte: Brasil é destaque entre as principais economias globais, onde destaca que a recuperação brasileira e tendência de crescimento constante pelo 2º mês consecutivo é uma evolução que tem sido elogiada pela OCDE sobre o Brasil. E aí é uma pegada que tem um viés econômico, mas acho também que deve ter algum viés político aqui, e a gente vai lendo aqui. Aqui tem um que diz para a gente também, a Maria, ela bota aqui para a gente o seguinte: Maria Linger ou Linger, não sei, ela bota como reconhecer uma notícia falsa. Aí ela bota 5 itens. 1, fonte sem credibilidade. 2, título apelativo. 3, autor desconhecido. 4, sem data de publicação. E 5, texto com erros de português. Pô, isso é meio receita de bolo, hein, gente? Mas eu concordo com alguns itens aqui. Eu acho que tem, né, técnicas, né, para você apurar uma notícia falsa. Eu não sei se essa receita de bolo se aplica a tudo, não. Às vezes você, de fato, a fonte eu acho que é uma das principais, mas você tem tanta fonte que era tida como crível até um tempo atrás, e com essa politização a gente já não sabe mais, é uma confusão danada, se politizou até a saúde, que é uma coisa que eu acho um absurdo, mas, enfim, é isso, gente. Tem um aqui para fechar, vamos fechar de maneira fofa. A Sandra, minha xará, ela bota que amadurecer é seguir fazendo as mesmas merdas de sempre, só que com dor nas costas. Não deixa de ser fofa. Verdade. Ai, meu Deus, eu que o diga, minha lombar que o diga. Enfim, vamos voltar aqui ao papo que interessa. Davi, alguma observação com relação ao momento da audiência? Tudo certo? Tudo sempre certo, né? Quando a gente tem aqui os nossos inscritos, porque só quem é inscrito a gente lê as mensagens. Verdade. Então, agradecer a galera lá do Instagram, que entra em contato com a gente, que manda inbox, que comenta os posts, os stories. Mas, pessoal, a galera do YouTube aqui também, utiliza aqui a caixa de comentários, porque isso ajuda muito a ranquear aqui o vídeo. Então, galera, utiliza aqui a caixa no YouTube também, porque isso dá uma moral para a gente. Kátia, assim, uma coisa que eu queria te perguntar... Espera aí, Davi, um minuto só. Temos grupo público no Telegram. Temos um grupo público no Telegram. Eu nem eu sabia disso. Você está sim, porque foi a agência que colocou você lá, você nem viu isso. Fez um grupo público no Telegram, ou seja, temos mais um canal de comunicação, além do grupo do WhatsApp, temos no Telegram, temos o Instagram, temos aqui no YouTube, né? E, ou seja, temos bastante plataformas, estamos num verdadeiro cross-mídia, né? Digamos assim, quase pensando, quem sabe amanhã ou depois um transmídia, que já é outro papo,
que a nossa convidada Kátia entende bastante. Eu adoro esse assunto, inclusive. Mas vamos lá, só para fazer um adendo. Diga lá, Davi, desculpa te interromper. É o seguinte, Kátia, você falou um negócio que eu fiquei aqui pensando, que, assim, para mim, para quem cria conteúdo ou é jornalista, enfim, tem alguma coisa para vender, eu acho que a gente precisa respeitar sempre a inteligência do outro. A inteligência do outro dá quando você consegue lidar bem com os fatos. Acho que quando você apresenta os fatos de uma maneira muito clara, você respeita a inteligência daquela pessoa que está conversando com ela. E teve uma coisa que você falou que eu fiquei pensando, que é o seguinte, que a Samarco, se você não quiser pegar o exemplo da Samarco, quiser para outro, fica à vontade, mas você falou que eles demoraram muito para se lamentar. Isso é lidar mal com o fato, né? Porque assim, você pode começar depois a atribuir responsabilidades, mas, assim, desculpa, deu merda. Acho que a introdução do livro Mariana teria que começar assim, ó, desculpa, deu merda. A partir daí, a responsabilidade disso foi dessa pessoa, daquilo foi daquela pessoa, a partir daí a gente vai resolvendo. Quando você, até trazendo agora para o nosso lado aqui, mais empresarial, mais... não precisa ser uma empresa SA, né? Mas trazendo para o nosso lado aqui mais do dia a dia, quando você está atendendo uma empresa e essa empresa tem dificuldade de lidar com o fato, você que é uma criadora de conteúdo, você que é uma responsável por lidar com o público, como é que você fala isso com o CEO da empresa ou com o diretor da empresa? Do tipo, às vezes aquele saque é horrível, mas o cara ele não quer dar o braço a torcer, sabe? E você tem que... não sei, você tem que saber, para você lidar bem com o problema, você tem que primeiro reconhecer o problema, né? Você tem que lidar bem com esse fato. Como é que é isso? Porque às vezes eu fico imaginando que o CEO contrata você porque ele fica meio com preguiça ou ele não quer ver aquele problema. Então ele contrata, não, a Kátia vai saber lidar bem com isso. Não, a Kátia não vai saber lidar bem com isso, a Kátia precisa lidar bem com os fatos. Como é que é essa conversa dentro da empresa? Tentar mostrar para o CEO ou para o gerente da empresa, para o gestor, que o buraco é mais embaixo. Como é que é isso? Realmente, existe um grande número de pessoas dentro de cargos de liderança, dentro de empresas, que levam as coisas muito pro passional e pessoal. Então, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com a paixão do outro. E até, talvez, com um aspecto de identidade do outro. Isso acontece muito com empresas familiares. É muito mais comum para mim, eu vejo muito mais comum em empresas familiares do que realmente em empresas mais não tão grandes. E a empresa familiar não quer dizer empresa pequena, não. Estou falando de empresa que passa de pai para filho, em que o conselho é formado por parentes. Normalmente, eu sou mineira. Eu como pelas bordas. Eu apresento o problema. Eu não insisto se a pessoa bate de frente comigo. Eu não sou uma pessoa muito boa de conflitos. Eu acho que o conflito não vai me levar aonde eu quero chegar, porque o meu objetivo é solucionar o problema. O meu objetivo não é provar que eu estou certa. Eu tenho essa filosofia de vida. Então, se você não... Né, se você é o diretor lá, o gerente de marketing, sei lá, se você não concordou com o fato que eu te apresentei e com a solução que eu sugeri, não se preocupe. Em 6 meses eu vou resolver o seu problema sem você perceber. É sério, o fato de eu lidar muito com o tático operacional e não tanto só com o estratégico, sim, eu trabalho com o estratégico. Quem está em cima não lida com quem está embaixo. E eu lido com quem está embaixo. E existe uma força muito grande na pessoa que é o operacional. Assim, você vai mudando pequenos fluxos, processos, e você vai desmontando os problemas. Agora, descobrir qual é o ponto que está causando o problema que é o grande barato das coisas. É o que me deixa mais feliz. É por esse motivo que eu nunca saí do social. Que eu podia ter ido para uma área um pouco mais de expertise, como um planejamento dentro de uma agência, ou teria ido para um marketing dentro de uma empresa. Não, eu gosto do social porque eu gosto de ter mãos sujas e ser estagiária. Entendeu? Mas bom. Isso é porque eu sou muito mineira. É muito mineira mesmo. Muito bom. Gente, a gente estava falando em off, eu não vou deixar passar aquele papo, que foi muito legal. Antes de começarmos o programa, a gente estava batendo um papo com relação à educação, né? E a gente é um papo que a gente fala muito, sempre praticamente com todos os convidados, ou quase todos os convidados que vêm aqui no M, é a preocupação
que a discussão, né, e a preocupação dessa questão do conhecimento do agora versus, né, o conhecimento acadêmico, né? E eu sempre falo aqui, vou repetir, sei lá, 20 mil vezes, que o ideal seria o equilíbrio, que eu até entendo que tem pessoas que buscam conhecimento do agora porque precisa do dinheiro, precisa saber aquela expertise específica, né? Exatamente aquela expertise. Mas eu acho que o conhecimento acadêmico, eu já falei isso aqui, repito, é o que dá a sustentação, é o que dá o embasamento para você, para a vida, não é nem só para aquela profissão, mas é para a vida. Né? Então, eu acho muito importante isso, mas compreendo, sim, a importância do conhecimento do que chamam, né? Estão chamando de conhecimento do agora. Então, eu queria saber, a gente conversou em off, mas eu queria saber o que você acha dessa discussão, que tem muitas empresas, inclusive edutech, que estão fazendo propaganda, inclusive falando, né, que para o jovem não fazer mais faculdade, incentivando a não fazer mais academia e sim buscar o conhecimento agora, porque por que você vai ficar estudando 4, 5, 6 anos, se você pode estudar 6 meses ou 1 ano e já sair com o tal do conhecimento agora? Bom, eu pessoalmente não acho legal, mas cada um com seu cada um. O que você acha, minha amiga Kátia Rezende, a estagiária? A estagiária de Minas. Eu acho que são duas coisas diferentes e que, como estão no mesmo palco, vamos dizer assim, as pessoas confundem, tá? Primeiro a academia, ela pensa muito em coisas muito macro. Eu, por exemplo, falei com você que eu fiz Imagens e Culturas Midiáticas na UFMG em 2006. Hoje eu estou vendo a aplicação de tudo aquilo que eu vi lá há 10 anos atrás. Estou falando de estudos culturais, eu estou falando de diáspora, eu estou falando de Omibaba, eu estou falando de Study Hall. Recomendo a leitura de tudo isso para poder compreender por que o descolonialismo apareceu agora nas redes sociais. Gente, eu estou falando de redes sociais, é uma coisa que não existia há 15 anos atrás. Mas já existia tudo discutido que é redes sociais no sentido de conversas sociais, diálogo. Então, assim, uma coisa é a academia e a importância da academia para a geração de inteligência, informação e conhecimento. Outra coisa é o ser humano precisar fazer uma faculdade para se tornar alguém. Eu acho que quando a gente escolhe o nosso curso, a gente escolhe muito cedo. Eu escolhi o meu curso aos 17 anos de idade. Eu também acho, concordo. Concordo. Aí eu fui fazer letras só aos 27. E eu vou ser sincera, eu queria ter feito letras a primeira vez, porque letras foi muito mais legal que jornalismo. Mas é claro, não vou largar uma carreira de jornalista que eu já tinha por causa de letras, para virar professora, sendo que não era minha intenção ser professora. Não menosprezando professora, não, tá, gente? Inclusive. Não, a gente entende que eu leciono, eu entendo bem o que você quis dizer, que é mal remunerado, devia ser mais bem... pouco valorizado. Pouco valorizado, é verdade. Então, quando a gente escolhe entrar na faculdade, a gente não sabe muito bem o que a gente quer. E aí, muitas vezes, isso confunde, e eu conheço várias pessoas que são extremamente inteligentes sem um curso superior. Sim. E aí isso se confunde com você precisa ter o curso superior para você chegar no nível de conversar com um cara que é doutor. Não, às vezes a pessoa ela buscou conhecimento por conta própria e a internet nos possibilita isso. E eu conheço vários profissionais de social media, de marketing digital, que não têm um curso de graduação e são profissionais perfeitos, assim, são inovadores, eles sempre buscam, porque isso tem a ver com fome de aprender. Isso não tem nada a ver com eu fiz faculdade na USP, eu fiz faculdade em Harvard. Isso tem a ver com eu tenho fome de aprender e ninguém me segura, eu não tenho limite e eu vou continuar aprendendo cada vez mais. Eu, por exemplo, não considero que a minha graduação é que determina quem eu sou. Eu considero que a minha fome, a minha sede, a minha vontade de aprender o tempo todo é o que me faz ser eu. E não o fato de eu ser jornalista, não o fato de eu ser formada em letras, não o fato de eu ter 2 pós-graduações. Então, acho que são 2 discussões diferentes e que precisam ser diferenciadas, porque senão a gente acaba achando que a faculdade, a universidade, né, a academia tem que morrer. E não é bem assim. A academia tem que existir, mas para quem quer trabalhar na academia, para quem quer aprender, lecionar, pesquisar é tão importante. Eu queria muito parar, dar pause na minha vida, porque eu tenho essa né, conversa que a gente está tendo aqui, eu tenho 16 reuniões hoje.
E aí, ou seja, eu tenho 16 reuniões e eu fico pensando, ai, como eu queria parar para fazer uma pesquisa simples, que é descobrir qual é a aderência positiva da mensagem de 5 grandes empresas. Só que para eu poder fazer isso, eu preciso parar. E quem consegue fazer isso é o pesquisador. Eu não consigo. Verdade. Eu acho que o equilíbrio é sempre a tônica do negócio, né? Você pode ter tem que ter essa fome, como você falou, do conhecimento, mas eu acho que a sustentação está na academia. Por mais que você consiga ser um bom profissional, de fato, independente de ter ou não feito, mas a sustentação de vida, que eu acho, ela está na academia, seja lá o que você queira ser, queira fazer. Davi, tinha uma discussão também excelente, mas a gente está estourando o tempo, né? Se eu não me engano, acontece sempre, o papo tá bom, a resenha é ótima. Você ia falar alguma coisa, Kátia? Por favor. Não, eu só ia completar que eu acho que uma coisa não impede a outra. Eu não acho que Sim. uma pessoa da academia é impeditivo para estar dentro de uma empresa, como uma agência, por exemplo. E, ao mesmo tempo, a pessoa que trabalha não precisa ter impeditivo nenhum para estar na academia. Infelizmente, a situação que a gente encontra hoje é de muitas pessoas que estão no mestrado ou no doutorado não terem condições de trabalhar em uma agência por causa da questão dos horários, da falta de flexibilidade. Verdade. E eu acho que isso é lamentável, porque a gente poderia estar fazendo essa junção quanto antes e não está acontecendo. É verdade, concordo contigo. Bom, vamos lá, gente. Estamos entrando na reta final do M de hoje. Estouramos o tempo. E também tem outra coisa, né? Também, seu áudio está baixo, Davi. Esse áudio está te pregando peça. Oi? Tá melhor, mais ou menos? Tá não, está baixo a beça, mas tudo bem, vamos lá. Sério? Está baixo, dá uma mexida. Melhorou assim ou não? Médio, mas tudo bem. Para mim está bom. Está ótimo. Vamos que vamos. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, quando você tem 17, 18 anos, o lugar para você estar realmente faz sentido você estar numa universidade, né? Onde é que você vai estar, assim, com 17, 18 anos? Ok, você pode fazer uma viagem, você pode conhecer outras coisas, mas quando você voltar da viagem, você vai ter 19 anos, então, ok. Ainda faz muito sentido você entrar numa universidade. Agora, você entrar naquela linha de fazer não sei quantos pós e PhDs, não sei o quê, aí, realmente, quando você está com 35, 40 anos, você já começa a ter, ok, e agora, o que você fez com isso? Né? Qual o resultado que você vai dar? Aí eu já sou muito mais crítico à academia. Né? O que a academia representa para alguém que tem 40 anos de idade é muito diferente para alguém que tem 17 anos de idade. Porque com 17 anos de idade, você não tem muita opção. Com 40 anos de idade, você tem que ter feito as suas opções. E você tem que ter aberto outros caminhos, e aí eu acho que caminhos muito mais interessantes do que o conhecimento formal. Mas isso é para discussão também. Isso dá um programa inteiro de discussão, rapaz. Isso é polêmico, mas é muito polêmico. Muito! Eu ia falar que, eu esqueci o termo em português, mas é eidismo isso, acreditar que a idade impede a pessoa de fazer outra coisa ou buscar um outro caminho. Acho que isso vale um programa. Não comigo, mas vale um programa. Vale, mas fica o convite para você voltar, para a gente falar mais de conteúdo, de comunidades sociais. Esse assunto também é muito rico. Né? Que nossa proposta, né? Isso a gente fala, eu vou até aproveitar para passar para a galera que está nos assistindo, agradecer aí a audiência de vocês, as métricas estão muito legais. Né? Você que já nos acompanha, muito obrigado. Continue aí acompanhando, dê seu like, seu joinha, enfim, continue comentando. Se de preferência no canal, o pessoal ainda não pegou o hábito de inscrever no canal, mas tudo bem. E para quem está nos assistindo pela primeira vez, propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e vamos deixar a nossa convidada de hoje encerrar, né, num grande finale, nosso M. Davi, é contigo aí as suas considerações finais, né, e depois a gente joga a bola para a Kátia. Considerações finais. Eu vou ligar para o saque da loja que me vendeu esse microfone. Por favor! Horrível isso. Mas eu sou assim, Kátia. Quando a luz está boa, o microfone está ruim. Quando o microfone está bom, a luz que... tudo funciona.
funcionando junto é meio raro, assim. Mas o melhor é saber que a gente tem sempre pessoas legais para a gente bater um papo. E eu espero que você aí do outro lado da telinha tenha saído melhor do que você entrou. Com alguns insights, com algumas ideias. Eu tenho certeza que a Kátia conseguiu promover isso aqui com a gente. Então, muito obrigado, Kátia. Valeu, Sandro. Tamo junto. Beleza. Contigo, Kátia. Muito obrigado pela sua presença no M de hoje. Volte mais vezes. A gente vai te convidar mais vezes, sim, porque o papo é muito rico, é muito legal e você é uma simpatia. Muito obrigado. Obrigada a você, gente, pelo convite. E se eu puder deixar uma consideração final, sempre pensar no diálogo. Sem o diálogo, a gente não anda, tá? Boa, é só isso que eu tenho a dizer. Muito bom, muito bom. Agradecendo mais uma vez a participação de vocês, da Kátia, do Davi, de você do outro lado da telinha. Lembrando que estamos de segunda a sexta-feira, às vezes falha um dia ou outro, mas está a proposta de segunda a sexta-feira aqui no YouTube e no M. Muito obrigado, programaço. Valeu, pessoal. Tchau.